Boa tarde, galera. Sextou, que Deus abençoe. Uma feliz sexta-feira que daqui a pouco está terminando. E que Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer a nossa live aqui. Eu pesquisei um assunto bem legal. O tema é esse aqui, ó. Haja luz. Eu vou estar explicando sobre esse assunto aqui, que eu achei muito especial. Esteja ligadinho aí conosco. Compartilhe com outras pessoas, que é um assunto top. Como Deus disse, haja luz, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, se o sol só foi criado no quarto dia. Então vejam bem. O texto não diz que a primeira luz era o sol. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz apenas, haja luz. E houve luz. A Bíblia não identifica essa luz como o sol. Ela simplesmente diz que Deus criou luz antes de criar os corpos celestes. A primeira luz era uma fonte direta da glória de Deus. Muitos estudiosos entendem que a primeira luz era a manifestação da glória divina. E isso é muito interessante, para que nós possamos compreender sobre o relato da criação. A questão de o sol ser criado no quarto dia é frequentemente discutida em relação à narrativa bíblica. Gênesis 1, 3-5 afirma que Deus disse, haja luz e houve luz. No entanto, em Gênesis capítulo 1, 14 ao 19, menciona que Deus criou o sol, a lua e as estrelas no quarto dia, estabelecendo um padrão para dia e noite. E alguns comentaristas, eles argumentam que a luz já existia no primeiro dia, mas que o sol e outros corpos celestes foram criados para iluminar a terra e regular o tempo. A criação do sol no quarto dia é vista como um ato de Deus que estabelece um padrão fundamental para a vida na terra, permitindo a contagem do tempo e a organização da vida. Essas interpretações refletem a complexidade da narrativa bíblica e a diversidade de opiniões sobre a criação do sol. Então, quando diz a primeira luz, que haja luz, a primeira luz era uma fonte direta da glória de Deus. E muitos estudiosos, na realidade, entendem que a primeira luz era a manifestação da glória divina. E conforme nós vemos em Apocalipse capítulo 21, e o versículo 23, que diz, a cidade não precisa de sol, porque a glória de Deus a ilumina. Então vocês observem que lá no Apocalipse, a Nova Jerusalém, não necessita de sol, porque a glória do Cordeiro a iluminará. Ou seja, Deus não depende de sol para iluminar. Antes do sol existir, Deus já poderia iluminar a criação com sua própria energia radiante. Os 7 dias sempre foram um processo ordenado. Deus criou ordem antes de criar os meios físicos que manteriam essa ordem. No versículo 3, Deus cria a luz. No versículo 4, Deus separa luz e trevas, dia e noite. Só no versículo 14 ao 19, ele cria o sol, a lua e as estrelas para governar essa luz. Não é interessante isso aí? Observem,
No versículo 4, Deus separa luz e trevas, faz dia e noite. Nos versículos 14 ao 19, sol, lua e estrelas, que são os elementos que brilham. E, no entanto, já havia luz. Interessante isso, né? Ou seja, primeiro Deus estabelece o ciclo, dia e noite. Depois Deus coloca os instrumentos cósmicos que manterão esse ciclo. O sol no quarto dia não cria a luz, apenas a organiza. O texto do quarto dia diz: haja luminares para separar o dia da noite. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Não diz que eles passaram a produzir luz pela primeira vez. Diz que eles passaram a governar a luz já existente. Não é top isso aí? É como se Deus dissesse: primeiro haja luz. Agora, criem-se os instrumentos que regularão essa luz. O foco de Gênesis não é científico, é teológico. A intenção de Moisés não era explicar a astrofísica, mas mostrar Deus é o Criador. A criação tem ordem. Nada no cosmos é divino, inclusive o sol, que era adorado no Egito. Por isso o sol é criado depois da luz, para ensinar que Deus não depende do sol e que o sol não é um Deus. Deus disse: haja luz antes do sol, porque a primeira luz vinha da própria glória divina. O sol só aparece no quarto dia como instrumento para governar a luz que já existia. E a Bíblia mostra que a luz não depende do sol, mas o sol depende de Deus. Vejamos aqui uma explicação teológica aprofundada de Gênesis capítulo 1, versículo 3. E a luz antes do sol. A análise exegética do texto, a estrutura literária de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 segue uma ordem funcional, não meramente material. Sua estrutura principal é dias do 1 ao 3, formação da estrutura, separar, ordenar. Dias do 4 ao 6, preenchimento, isto é, colocar governantes sobre o que foi ordenado. Portanto, luz antes do sol faz parte do padrão. Dia primeiro, luz e trevas, estabelece o ciclo. Dia quarto, no quarto dia, sol e lua governam o ciclo. Isso demonstra que o autor não está preocupado com ordem cronológica científica, mas com ordem teológica e funcional. O texto hebraico e o seu significado: haja luz. Jehior. A forma hebraica é um junsivo divino, uma ordem criadora. Não se refere necessariamente a um objeto luminoso, mas à presença da luz, energia radiante ou iluminação. Não é dito haja sol, haja luminar, haja fonte luminosa, mas apenas haja luz. A ênfase está na função da luz, não em seu portador físico. A interpretação teológica bíblica: Deus é a fonte primeira de toda a luz. Que lindo isso, né? Antes do sol existir, Deus é luz. 1 João 1,5. A Bíblia mostra várias vezes que a luz pode existir sem o sol, quando provém da glória divina. Na nova criação, a cidade não precisa de sol, pois a glória de Deus a ilumina. Apocalipse, capítulo 1, capítulo 23, capítulo 21, versículo 23. A transfiguração de Cristo revela a luz divina sem referência ao sol. Mateus capítulo 17 e o versículo 2. Portanto, teologicamente, Deus não depende de astros para iluminar. A função dos luminares no quarto dia. O texto não diz que o sol cria a luz.
Gênesis capítulo 1, versículo 14, não fala em criação de luz, mas em governar. Haja luminares para separar o dia da noite, para marcar tempos e estações. Ou seja, a luz já existia no dia primeiro. O sol não cria a luz, mas a organiza e a torna regular e mensurável. Essa distinção é crucial. Vejamos aqui um contexto polemizador contra as religiões antigas. Israel vivia cercado por culturas onde o sol era divindade no Egito, força criadora na Mesopotâmia, fonte de vida independente. Ao mostrar que o sol não é criado no primeiro dia, mas sim no quarto dia, o texto bíblico ensina que o sol não é divino, é criatura. A luz não depende do sol. Deus é o único criador. É um golpe teológico contra a idolatria do antigo Oriente Próximo. Vejamos a perspectiva sistemático-teológica da doutrina da criação. A criação acontece por meio da palavra, bara, e poieo. A luz surge como efeito direto da vontade divina, não como resultado de processos naturais. Vejamos a doutrina da revelação. Luz em Gênesis possui simbolismo de revelação, de ordem, distinção entre caos e cosmos, manifestação da presença divina. Deus, portanto, cria a luz, mas também revela a luz. É uma categoria física e teológica. 3 interpretações teologicamente aceitas. A interpretação da luz, da glória de Deus, mais aceita historicamente. A primeira luz é a radiação divina, a Shekinah, que ilumina a criação até o sol ser estabelecido. Defensores dessa interpretação, nós temos Agostinho, Tertuliano, Calvino, indiretamente, teólogos reformados modernos. A interpretação fenomenológica. O texto descreve o que um observador terrestre veria. Dia primeiro, a luz se torna visível através da matéria em formação. No quarto dia, o sol se torna distinguível como astro no firmamento. Assim, a luz surge primeiro. Os luminares aparecem quando a atmosfera permite a sua visibilidade. A interpretação funcional, John Walton e outros. A luz é criada como função, dia e noite. E Deus cria depois os agentes que desempenham essa função, que é o sol e a lua. O foco não é física, mas organização cósmica. Uma síntese teológica final. A criação da luz no primeiro dia não depende do sol. Deus é a fonte suprema da luz, independentemente do cosmos. O sol é criado depois para governar, não para originar a luz. Gênesis 1 não é um relato científico, mas teológico, combatendo o paganismo e mostrando o domínio soberano de Deus. A luz do dia primeiro pode ser entendida como a glória divina, a luz física sem um luminar fixo ou um estágio fenomenológico da criação. Em todas as interpretações ortodoxas, o ponto principal é: Deus estabelece a ordem do universo antes de estabelecer os meios naturais que manterão essa ordem. Aí nós temos aqui essa primeira luz na criação, desse estudo bem aprofundado de Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus: haja luz, antes que existisse o sol, as estrelas,
criados somente no quarto dia. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 14 ao 19, a Escritura afirma que houve luz. Isso levanta a questão, né? Que luz é essa? Qual a função dentro do relato da criação? A resposta, na realidade, envolve teologia bíblica, hebraico, revelação e cosmologia antiga. E a primeira luz não era realmente o sol. O texto hebraico não faz referência a nenhum corpo celeste ao criar a luz. A expressão Jeinor, haja luz, não indica fonte luminosa, mas justamente a manifestação da luz, o fenômeno da luz, a presença da luminosidade. E a Bíblia separa claramente: no primeiro dia, luz criada, e no quarto dia, luminares criados. Ou seja, a existência da luz antecede a existência dos astros. E o propósito da primeira luz cria ordem a partir do caos. Gênesis capítulo 1, versículo 2, descreve o estado inicial, sem forma, tohu, vazio, bohu, e treva, oshek. A luz surge como o primeiro ato da ordenação. Ela marca o início da separação de luz, trevas, dia e noite. Caos e cosmos. A primeira luz não é um objeto. É a imposição da ordem divina sobre o caos primordial. A primeira luz nós temos então como a manifestação da glória de Deus. E biblicamente nós vemos que a palavra do Senhor diz que Deus é luz, luz e não há nele treva alguma, né? Nenhuma treva. 1 João 1, capítulo 1, versículo 5. E a Bíblia mostra realmente diversas vezes essa luz independentemente do sol. Na Nova Jerusalém, como eu já falei, que não precisa do sol porque a glória de Deus será a sua lâmpada, né? A glória de Deus a ilumina. Apocalipse, capítulo 23, capítulo 21 e o versículo 23. E a nuvem da glória no deserto brilhava sem sol. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. E também a transfiguração, como eu já falei para vocês, revelou a luz divina superior à luz solar, Mateus 17 e versículo 2. E numa conclusão teológica aqui, a primeira luz da criação pode ser entendida como realmente a manifestação radiante da presença de Deus iluminando a criação primitiva. É a luz da Shekinah, preenchendo o cosmos da informação. E a primeira luz, nós temos então aí, como essa energia, como energia física fundamental. E outra linha teológica, na realidade, entende que a primeira luz é a criação eletromagnética necessária para o universo existir. Sem luz, energia, não há tempo, não há calor, não há movimento, não há vida, não há processos físicos. E do ponto de vista do texto bíblico, Deus cria a luz, que é a energia, no dia primeiro, e a organização dos luminares no quarto dia. Essa interpretação combina bem com a ideia hebraica de que a criação se dá por estágios de ordem e função. E numa interpretação funcional, dias primeiro e quarto, há uma síntese literária, ou seja, há uma simetria literária. No dia primeiro, luz. Dia 4, no quarto dia, sol, lua e estrelas. Dia 2, água e céus. Dia 5, aves e peixes. Dia 3, dia terceiro, no terceiro dia, terra e plantas. No sexto dia, animais e humanidade. Assim, a luz do primeiro dia é função, dia, noite. Os luminares do dia quarto, né, são os agentes que governam essa função. Portanto, a primeira luz é luz sem um luminar fixo, luz ainda não governada. É um assunto bem complexo, mas eu estou aí fazendo essa síntese aí maravilhosa. E o significado espiritual da primeira luz, na simbologia, luz, revelação, ordem, vida, verdade. Trevas
caos, ignorância, ausência de forma. A primeira luz, portanto, representa a palavra de Deus entrando no caos. O início do plano redentor. E o surgimento da ordem moral e espiritual. Assim como no cosmos, Deus traz luz onde havia trevas. E a síntese teológica final, a primeira luz em Gênesis é uma criação direta de Deus, independentemente do Sol. A manifestação da glória divina, iluminando o cosmos. E o princípio da ordem, distinguindo luz e trevas. A energia fundamental, que sustenta o universo. Um ensino teológico contra o paganismo, mostrando que o Sol não é Deus. Um símbolo espiritual da revelação e da vida. E aqui, pessoal, peguei várias referências, né, para essa pesquisa aqui, para esse estudo, vários comentários, vou citar apenas alguns. Agostinho, A Cidade de Deus, no livro 11º, né? Interpreta a primeira luz como a manifestação da ordem divina e da luz natural. João Calvino, comentário ao livro de Gênesis, defende a distinção entre a luz criada no primeiro dia e os luminares do dia quarto. Martinho Lutero, comentário ao Gênesis, afirma a luz como obra direta de Deus distinta do Sol. E vários comentários exegéticos modernos aqui, vários mesmo, né? E livros de teologia bíblica, teologia do Antigo Testamento, de Gerhard von Herrn, Walter Bredgman, teologia do Antigo Testamento, Paul House, ou Testament Theology, trata da luz como a revelação e ordem divina, dicionários, estudos bíblicos, estudos de cosmologia bíblica, literatura judaica rabínica, obra de teologia sistemática, como de Weingruden, Louis Berkhoff, Hermann Bavinck, dogmática reformada, e outros estudos, outras referências tremendas aqui, ok? Então eu espero ter explicado para vocês, que eu achei top, eu achei legal essa pesquisa que eu fiz, através de um vídeo que eu escutei, um pastor falando sobre haja luz, não é? Ele deu uma pincelada nesse assunto, e eu pensei, vou dar uma pesquisada. Como Deus disse, haja luz em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, se o sol foi criado somente no quarto dia. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu achei realmente fenomenal esse assunto aqui, né? Eu acredito que eu expliquei bem para vocês. E é muito interessante nós termos o conhecimento daquilo que a Bíblia apresenta para nós, né? Eu sou teólogo, eu não sei tudo, porém eu pesquiso, procuro buscar, eu sou um pesquisador, eu procuro ver isso aí e tentar passar para vocês, ok? Um beijo, queridos e queridas. Que Deus abençoe a todos. Eu vou colocar agora no Facebook e depois colocar no meu canal Nelson Alves de Andrade no YouTube.